assim que você fizer a sua doação, caso queira fazer, abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós encontramos nas Escrituras uma infinidade de figuras para descrever a pessoa de Cristo. Nós iniciamos o culto dessa noite lendo João capítulo 15, que descreve Cristo como a videira verdadeira, o Pai como o agricultor que cuida daquela planta, e os discípulos como ramos dessa videira. Mas existem outras comparações bíblicas que nos despertam a imaginação quando lembramos de Jesus. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, ele é o cabeça da igreja, ele é o noivo da igreja, aquele que desposou a igreja como sendo sua esposa, aquela com quem mantém um relacionamento íntimo. Mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua experiência pessoal de vida? Jesus é um caminhão guincho que você só lembra de chamar em momentos emergenciais? Jesus é um médico para quando a gente está doente e liga imediatamente para o céu para que ele intervenha em nossa saúde abalada? Jesus é um refúgio para os momentos difíceis? Bem, tudo isso nós sabemos que ele é. Ele é o socorro oportuno quando nós passamos por qualquer circunstância adversa. O socorro de Deus se manifesta na nossa vida e lá está o Senhor nos socorrendo. E aí a gente chega na igreja sempre com aquele testemunho de livramento. Olha, pastor, estava em determinada circunstância, situação, sozinho, de repente o pneu do carro furou numa estrada escura e parou alguém para me socorrer, eu não sabia quem era, me socorreu, me tirou daquele imbróglio, daquela situação difícil. Mas Jesus não pode ser simplesmente sendo visto como alguém que nos socorre em momentos emergenciais. Nós precisamos expandir os nossos horizontes a respeito de Jesus. E para fazer isso, nós vamos meditar essa noite nesse capítulo 1 de Colossenses, versos de 13 ao 20, e vamos, em nome de Jesus, encontrar nesse texto substância para nós crescermos no conhecimento de quem é Jesus, afinal, para cada um de nós. Vamos ler o que a palavra de Deus registra em Colossenses 1, versos de 13 ao 20. Eu gostaria de convidá-los a mudar um pouquinho de posição, ficar de pé, em reverência ao texto e à palavra de Deus. Esse momento é Deus falando conosco, e a gente tem isso claramente no coração, mas precisamos transformar isso em posicionamento e atenção. Ele, referindo-se a Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Na exposição desses 8 versículos, eu espero, com a ajuda de Deus, expandir os seus horizontes sobre quem é Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Senhor, nós poderíamos apenas ler as Escrituras e estaria tudo dito. Mas pedimos a sua misericórdia e graça para interpretar publicamente o texto e aplicá-lo à nossa experiência cotidiana de vida, uma vez que Jesus vem ganhando uma imagem muito utilitária para os dias de hoje. Jesus é apenas aquele no qual nos lembramos em ocasiões difíceis, mas mesmo que nós não percebamos jamais, ele é tudo isso que o apóstolo Paulo acabou de mencionar, e ele é muito mais do que nós somos capazes de dimensionar, ó Deus, através da nossa palavra, através das nossas expressões. Mas pedimos a sua misericórdia para entender esse espaço bíblico, esse pequeno recorte bíblico, e pedimos que o Senhor nos ilumine e que traga ao nosso coração a elucidação, a tradução dessas expressões teológicas, algumas um pouco difíceis de serem, ó Deus, de fato processadas dentro do nosso coração, mas concede-nos sua misericórdia, sua graça, e que consigamos fazer tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bem, nesse texto Paulo expõe para nós o Cristo no qual nós todos devemos estar ligados. Ele é o tronco central dessa videira. O Pai é o agricultor e nós estamos ali ligados a Cristo. Se estivermos genuinamente ligados ao Senhor, a Bíblia diz que nós daremos muitos frutos. E todo ramo que não der fruto, diz a Bíblia, ele o corta. Mas aquele que dá fruto, mesmo que dá numa proporção pequena, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então esse Cristo no qual nós estamos ligados, no qual nós estamos unidos por força da fé, quem ele é? E vamos perguntar isso ao texto que nós acabamos de ler. Quem Cristo é? Ele é aquele que liberta os seres humanos do império, do domínio das trevas. Nós, por vezes, não conseguimos atingir essa dimensão espiritual. Nós imaginamos que tudo na vida está acontecendo dentro de um espaço de neutralidade que, no fundo, não existe. Ninguém está operando, vivendo a vida prática dentro de um contexto de neutralidade. Ou nós estamos debaixo
do governo de Cristo ou estamos sendo governados pelo império das trevas. E o que é mais interessante é nós percebermos que Cristo é o autor dessa nossa libertação. Foi Cristo que quebrou todas as conexões que havia entre nós e esse mundo de pecado, esse mundo caído, esse mundo dominado. Ainda hoje de manhã estivemos estudando em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esse mundo é governado por um império. Esse mundo é governado por lógicas. O sistema desse mundo está todo ele edificado sobre lógicas que estão longe de serem endossadas por Deus. São lógicas pecaminosas. E Cristo é aquele que liberta o homem dessas lógicas. Essas lógicas estão presentes na maneira como a gente vê casamento, na maneira como a gente vê família, na maneira como a gente vê a fé cristã, na maneira como a gente vê, inclusive, o serviço dedicado a Jesus. Ele é aquele que nos liberta do império das trevas e é o único que tem o poder de colocar Satanás em seu devido lugar, arrumar no nosso coração e na nossa mente, através da lavagem da água pela palavra, cada conceito que nós vamos elaborando à medida que vamos envelhecendo. Alguns conceitos que nós elaboramos lá na juventude e quando chega na vida adulta estão lá, estão presentes, mas são conceitos mundanos, fazem parte desse mundo tenebroso, faz parte desse conjunto de lógicas que a gente pode definir como o império das trevas, como o governo de Satanás nesse mundo mau. Portanto, Jesus é quem nos liberta desse poder, até que nós tenhamos, de fato, reconhecimento pela fé em toda a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. Estamos presos a esse império. Mas no dia em que nós rompemos com esse império, é o dia que nós olhamos para Jesus, não somente como um socorro em ocasiões terríveis, como eu aqui ilustrei, como se Jesus fosse um caminhão guincho para momentos de socorros emergenciais, ou como se Jesus fosse um médico para quando nós tivéssemos com a nossa saúde abalada, irmos lá e fazermos uma consulta pedindo a sua intervenção na nossa vida. Não, Jesus é mais do que isso. Ele quebra todas as correntes, todas as algemas, todas as nossas conexões com esse império caído do diabo. Esse império, esse domínio diabólico, esse domínio em que Satanás expõe as suas garras nesse mundo terrível. É Ele que nos liberta do império das trevas. E aqui nessa carta especificamente, o apóstolo Paulo vai expor a sua cristologia, vai expor tudo aquilo que ele entendia sobre Cristo. E a cristologia, na verdade, de todos os ramos da teologia, é o mais glorioso, porque vai estudar a pessoa de Jesus, vai estudar a glória de Jesus, vai estudar a riqueza dos atributos de Cristo. Queridos, é uma bênção a gente poder mergulhar fundo nesse texto bíblico e irmos comendo devagarinho, vírgula por vírgula, expressão por expressão. A segunda expressão está lá. Ele não somente nos libertou do império das trevas, mas nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
nos transportou para aquilo que em muitas ocasiões Jesus pregou, chamando de reino de Deus, outras vezes reino dos céus, lá nos evangelhos. Ele nos transporta de maneira que deixamos esse ambiente escuro das trevas, esse ambiente escuro, tenebroso desse mundo, e somos imediatamente transferidos para o reino do Filho do seu amor, um reino onde Jesus possa governar livremente. O que acontece aqui nesse versículo 13, entre uma expressão e outra, é o que a gente chama de conversão. Quando os nossos olhos se abrem para enxergar a obra redentora de Cristo na cruz, a gente consegue perceber, a gente consegue entender, a gente consegue de fato, meus queridos irmãos, ter o coração despertado para colocar fé em Jesus como Salvador. Nesse momento há um transporte digamos, de vida. Nossa vida que antes vivia integralmente nesse mundo caído, vivendo nesse mundo caído, é transportada agora para um outro tipo de reino, um outro tipo de governo, e o governo que agora está sobre nossos corações é o governo amoroso de Cristo, o Salvador. Versículo 14 diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui estão dois termos que nós não temos muita versatilidade, não temos como, digamos, ser versado nesses termos teológicos, mas que são de fundamentalíssima importância para a nossa fé. Diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nele, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. A redenção é o resgate do gênero humano por Jesus. É uma pessoa que está num cativeiro, falando de uma forma bem clara, ele está num cativeiro e Jesus chega lá para resgatá-lo, para arrancar daquele cativeiro. E nós sabemos em quantas circunstâncias de submissão nós estivemos na vida, submetidos a uma série de circunstâncias que precisávamos de resgate. Alguns aqui na igreja passaram por situações terríveis, estavam presos uns ao álcool, outros à droga, outros ainda a outro tipo de dependência química, e de repente Jesus entra e resgata. Outros estavam presos à idolatria, cultos, digamos, humanos, doutrinas de homens, e que foram resgatados dessa condição de um ser humano perdido. Lá no seu cativeiro, Jesus entrou para resgatar, em quem temos a remissão dos pecados. Diz que é Jesus quem perdoa pecados, é Jesus que nos traz o perdão que nós precisamos. É na sua obra feita na cruz do Calvário que nós encontramos esperança e perdão, resgate e perdão dos nossos pecados. Portanto, veja a maneira como o apóstolo Paulo vai expondo para a igreja de Colossos quem era Jesus. Ele vai expondo que Jesus é aquele responsável pela nossa libertação, é o responsável por agora governar sobre a nossa vida. Foi Ele que desceu ao nosso cativeiro, que abriu as portas da prisão para que nós pudéssemos sair, e ofereceu o perdão dos nossos pecados, a remissão, a ação de remir, de perdoar os nossos pecados. Paulo continua no versículo 15:
Este é a imagem do Deus invisível. Uma vez, um dos discípulos de Jesus, Felipe, voltou-se para Jesus e pediu: mostra-nos o Pai, e nós, pronto, ficaremos satisfeitos. E Jesus disse: mostra-nos o Pai, há tanto tempo eu estou convosco, e você me pede para eu lhe mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Foram as palavras de Jesus a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. E aí Paulo torna isso em linguagem mais teológica e nos afirma o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível. Quem quer saber quem é Deus, quais são os afetos de Deus, como Ele faz a sua obra, de que maneira faz a sua obra, olha para Jesus, enxergue em Jesus, visualize Jesus, põe a sua atenção em Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e aqui não significa que Ele é o primeiro ser criado. Muitos cometem esse erro de interpretação. A ideia bíblica está focando primogenitura no sentido de ser o herdeiro maior, o mais privilegiado herdeiro na casa. Portanto, Jesus é aquele que tem todo o reino debaixo do seu comando, debaixo do seu poder. Tudo aquilo que nós imaginamos está ali. A grande heresia ariana era achar que Jesus era um ser criado. Igualmente, os russelistas, também conhecidos como testemunhas de Jeová, andam nesse mesmo equívoco herético, tendo também uma crença ariana que Jesus é um ser criado. Não. Primogênito, o texto diz aqui, o primogênito de toda a criação é o primeiro, aquele que tem a primazia no universo. O que Paulo tinha em mente era dos direitos e privilégios do filho de um monarca que herdaria a soberania governamental. Portanto, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o máximo que nós podemos apreciar nesse mundo criado, pois nele foram criadas todas as coisas, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você aprecia, chama de bonito, belo, fica impactado nesse universo criado. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Todas as coisas nos céus e na terra, diz aqui, as visíveis e as invisíveis. Portanto, existem situações invisíveis que a Bíblia Sagrada nos fala. Há um glorioso estado no pós-morte de todo aquele que crê em Jesus, que nunca os nossos olhos viram, nunca nós vimos um anjo, nós não temos sequer uma pálida ideia da fisionomia de um anjo. A gente não vê anjo espalhado aí pela rua, mas nós sabemos que eles existem porque a Bíblia Sagrada nos fala da existência deles. Todas as coisas nele foram criadas, portanto Jesus é a inspiração do universo criado, foi criado nele. Nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, aquela bonita flor que você tem lá na sua casa, agora nós temos lá na nossa casa, uma flor de maio que está dando flor agora em julho. Mas conhece-se como flor de maio, muito bonita, vermelha, cheia de flor.
A gente fica olhando para aquilo ali, a Lourdes olha e diz assim, olha como é minha flor de maio, está bonita. Ela vê flor, eu vejo Jesus, porque tudo foi criado por meio dele, para ele. Portanto, os céus, quando você olha acima da sua cabeça, todo o sistema solar, as constelações, as galáxias, tudo foi criado por meio dele e para ele. Hoje de manhã eu estive falando e citei Andrômeda, a estrela mais próxima da Terra. Andrômeda está 14 anos-luz da Terra, e significa que se você pegasse uma nave aqui e voasse em direção a Andrômeda, a velocidade da luz, você só chegaria no seu destino 14 anos depois da partida. Portanto, significa que esse universo, todo ele proclama a glória de Deus e especificamente a glória de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas na terra, as visíveis e as invisíveis. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, ele também vai repetir isso. Ele disse, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Todas as vidas humanas precisam entender que foram criados em Cristo Jesus, foram criados para Cristo Jesus. Nós não fomos criados para o diabo, nós não fomos criados para esse mundo caído, nós não fomos criados para esses espíritos rebeldes, nós não fomos criados para vivermos ao sabor desses ventos infernais, nós fomos criados para Ele. Portanto, é injusto toda e qualquer vida que endurece o seu coração para Cristo, porque a razão de você um dia existir e não um outro ser, mas você, com esse feitio, com essa cor dos olhos, com o cabelo no tom que você tem, muito cabelo, outros não foram agraciados com cabelo, não é? Então tem uma testa comprida como eu. O fato é que eu fui criado, feio ou bonito, para Jesus, por meio dele e para ele. Quando a gente olha para Cristo com essa dimensão, nada na nossa vida é comum mais. Tudo passa a ser muito importante na nossa vida, porque afinal eu sou o que sou, eu nasci onde eu nasci, eu cresci onde eu cresci, eu tive as amizades que eu tive os relacionamentos que eu tive, meus queridos, porque Jesus quis. E hoje eu estou aqui. Você está aqui juntamente comigo, nós estamos nesse culto de adoração ao Senhor, nesse culto onde nós tributamos ao Senhor o louvor que é devido ao seu santo nome. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Portanto, Jesus certa vez respondeu aos fariseus, antes de Abraão eu sou. Mas eles disseram, você não tem nem 50 anos, como você conheceu Abraão? Mas Jesus estava falando da sua identidade eterna. Ele estava falando de quem ele era, lá no passado eterno, longínquo, antes da fundação do mundo, ele já existia. Ele é daquele tempo, ele é antes de todas as coisas, porque todas as coisas vieram a existir a partir dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui eu gostaria de parar um pouco para refletir com os irmãos. Nele tudo subsiste, você só tem esperança se conseguir olhar para Jesus com esse olhar. Caso contrário, você não subsistirá. O nosso anseio animal mais visceral é de
colocarmos o nosso peso genético à frente, para que nós tenhamos amanhã filhos que digam que são nossos. Amanhã nós teremos netos que são nossos, bisnetos que são nossos. A gente quer colocar essa carga genética à frente, e toda gente que é agregado a nós a partir desses vínculos genéticos, biológicos, nós chamamos de família, pois não existe uma maneira de família subsistir sem Jesus. Não existe como instituições, como a instituição do casamento, subsistir sem Jesus. Não há como eu ou você subsistirmos e resistirmos a todo esse peso de dificuldade que é a vida humana, se Jesus não for, meus queridos, o nosso princípio. Só em Jesus as instituições subsistem, só em Jesus os seres humanos subsistem, só em Cristo Jesus nós podemos subsistir, nós podemos enfrentar a morte e encarar a vida eterna como um benefício a partir da fé em Jesus. Portanto, nele tudo subsiste. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Portanto, Jesus é o ponto mais alto do governo da igreja. A igreja não está me ajuda aqui ponta de lança da sua vida. Portanto, você está aqui nesta noite e eu quero lhe dizer que se você não vive uma vida em Jesus, isso é injusto. É injusto porque isso fere o seu direito criacional e é injusto porque você está gastando a sua vida sem reconhecer a sua beleza e a sua autoridade absoluta sobre a sua vida pessoal, sobre o seu casamento, sobre o seu coração.
Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo que nós podemos obter do ponto de vista da fé está em Jesus. Nele habita toda a plenitude, não existe nada fora de Jesus. Portanto, qualquer alternativa que te apresente Jesus mais alguma coisa, esse mais alguma coisa deve ser resistido. A única coisa do qual nós de fato necessitamos, e necessitamos de uma forma plena, é da pessoa, da ação, do trabalho, do poder de Jesus, que nele manifesta toda a sua plenitude. Versículo 20, finalizando essa exposição cristológica: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, é verdade. Até o dia em que o sangue de Jesus nos atingiu, não havia paz entre nós e Deus. Havia um relacionamento rebelde tenso, de uma criatura que se rebelava contra as ordens, os comandos e as orientações de Jesus, e aquela criatura resistia todo o tempo à sua ordenança. Não havia paz entre eu e Deus, como não havia paz entre eu e o próximo, não havia paz entre eu comigo mesmo. Mas a ação de Jesus, a obra de Cristo na cruz, trouxe redenção, trouxe a lavagem do sangue, fez a paz entre mim e o Cristo bendito. Hoje nós somos amigos íntimos. Jesus olhou para os seus discípulos e disse que os chamava de amigos. Amigos, e é o meu convite nessa noite para que você também se torne um amigo de Jesus. Tornar-se um amigo de Jesus não é ter uma fé a tiracolo, não é ter uma fé à revelia do que as Escrituras ensinam. Quando você anda com Jesus, é porque você está suficientemente capaz de se submeter às orientações, às direções e à condução do Mestre, o Mestre Jesus Cristo. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É verdade, toda a criação sofreu um abalo, foi ferido no coração relacional. Toda a sua criação sofreu. As coisas que estão diante de nós nesse mundo criado, as coisas que estão nos céus, acima da nossa cabeça, invisíveis, que nós jamais vimos, mas na cruz do Calvário tudo isso foi reconciliado. Todas as coisas que estão nos céus e na terra foram reconciliadas consigo mesmo. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. É verdade, as nossas obras demonstravam a nossa malignidade. Nós não éramos malignos apenas porque éramos chamados ou rotulados de pecadores. As nossas obras nos denunciavam. As nossas obras eram obras malignas. Nós produzíamos coisas que não glorificam a Deus. Agora, porém, verso 22, vos reconciliou, que coisa boa, no corpo da carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pois é, Jesus morre na cruz para nos reconciliar eternamente consigo mesmo, e agora quebrar todas as barreiras de separação, todo o nosso espírito rebelde, todo o nosso espírito contrariado contra Deus, para tornar-nos desta feita santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Ele. Se é que permaneceis na fé,
Paulo diz aqui: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Isso tudo que nós acabamos de ler acerca de Jesus, vale mediante a fé que nós temos nele. Se é que permaneceis na fé, a fé não é só uma coisa dita, labial, que nós não confirmamos através da vida. A Bíblia diz que se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho é a mensagem com que Jesus toca esse mundo mal. É através do Evangelho que nós somos notificados que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É através do Evangelho que Ele estende a sua graça perdoadora para nós. É através do Evangelho que nós descobrimos que Deus se fez carne, se fez um ser humano na figura de Jesus de Nazaré para morrer na cruz do Calvário e sangrar por nós, meus queridos. E aí está descrita de forma muito singela, em diferentes tópicos, a glória do Calvário, pois esse Jesus que subiu a cruz, que pagou o preço pela minha, pela sua, pela nossa salvação, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo no seio da igreja, e para ela retornará no final, quando for concluir todo esse trabalho de resgate da vida humana. Ele voltará para a igreja para tomá-la para si e levar para o reino eterno, glorioso, na glória celestial. Eu espero isso. Essa é uma esperança que está unida a uma fé colocada, posta na pessoa de Jesus. Portanto, se você ainda não recebeu a Cristo, ou se você já recebeu a Jesus e está afastado de sua comunhão, ou se você está aqui nesta noite e, à medida que ouve essa exposição do texto bíblico, tudo isso vai soando ao seu coração, vai soando e fazendo sentido para você. Esse é o momento de você pôr fé em Jesus e receber a Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor absoluto da sua vida, para viver com Ele eternamente, e somente com Ele, para Ele, porque você foi criado por Jesus, por meio dEle e para a glória de Jesus. Vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, Tu que conheces nosso coração, meu coração, coração do seu povo, presente aqui nesse lugar, nessa noite, nós oramos pedindo a sua graça, a sua intervenção sobre os corações e as vidas que estão presentes aqui na igreja nessa noite. Que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor possa despertar a fé dos ouvintes de Tua santa palavra, que todos esses elementos tão caros da doutrina bíblica possam estar lançados como fundamentos profundos na vida de cada um de nós, e que nós possamos olhar para Jesus como aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olhar para Jesus como a imagem perfeita do Deus invisível. Olhar para Jesus como aquele que sustenta todas as coisas, porque nele tudo subsiste e somente nele pode subsistir. Ó Deus, que nós todos alcancemos essa graça, que nós todos alcancemos, ó Deus e Pai, por sua misericórdia e graça, o acesso a esses pontos tão importantes da fé. Ó Deus, obrigado por mais um culto, obrigado por nós nos reunirmos hoje à noite,
leva-nos em paz, mantém-nos debaixo da sua graça, do seu poder, da sua virtude sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração, até quarta-feira.